Olá, meus queridos irmãos, é com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Eu tenho recebido muitos pedidos de pessoas que me pedem para fazer um breve ou um estudo racional sobre os evangelhos. E é uma fonte inesgotável de ensinamento. Cada versículo do evangelho dá uma exegese que vai por aí afora, caminhando na história, e tem para nós particularmente, que conhecemos toda a geografia de Israel, os feitos de Jesus, sua história, o Jesus histórico, o Jesus iluminado, o Jesus profeta, Messias, taumaturgo, demagogo, psicólogo. Então, fica muito difícil da gente tentar falar tudo isso. Mas eu vou tentar fazer uma exposição assim, bem dialogada. Eu gostaria que vocês me ajudassem com perguntas, com solicitações de dúvidas, porque eu queria falar muita coisa em torno disso, mas muitas vezes eu posso estar falando coisas que vocês, sei lá, não entendam, ou que para vocês seria o mais importante um outro tipo de exploração. E aí as perguntas me ajudariam bastante, porque eu iria trabalhar com mais direção naquilo que vocês estão precisando. Mas inicialmente eu queria lembrar a vocês que tem um tradutor que foi um rabino francês chamado André Chouraqui, que André ele traduziu a Bíblia praticamente, a Torá, os profetas, ele traduziu grande parte da Bíblia, os Salmos, ou seja, o que se diz em hebraico, o Tanar. Tanar significa Torá, Neviim e Ketuvim, que significa o livro de Moisés, os escritos e os profetas. Na ordem seria Torá, os profetas e os escritos. Por isso chama Tanar, que vem de Torá, o Tav, o Nun de Neviim, que é profetas, e o Kaf de Ketuvim, que são os escritos, que é do verbo Lichtov, em hebraico, que é escrever. Então, Torá, profetas e escritos. Então, nessa sequência, a tradução de André Chouraqui é muito boa, eu me baseio muito nela, porque ele é um estudioso, e a tradução dele foi tão importante que até o Vaticano recebeu. Ele foi lá, não me desculpe, mas eu acho que foi Paulo VI ainda, ou foi João Paulo II, que recebeu as traduções da mão dele e tudo, foi muito noticiada no mundo todo. Mas o foco do Novo Testamento, o foco dos evangelhos é Jesus, sem sombra de dúvida, certo? E André Chouraqui, ele diz assim, ele fala das chamadas fontes da história de Jesus. Quais são as fontes? Ele diz que as fontes históricas da época de Jesus são raras, não é? Ele não tem muita gente que possa esclarecer bem a história de Jesus. O Jesus histórico, Dominique Crossan, na França, já tentou falar. O francês que passou 30 anos pesquisando a vida de Jesus para escrever grandes obras sobre Jesus, e ele produziu 7 obras, e essas 7 obras são riquíssimas. Tem Vida de Jesus, tem Paulo de Tarso, tem os Evangelhos, tem o Anticristo, tem várias obras que esse grande estudioso, que é Ernest Renan, eu diria para vocês que foi um francês que mais se dedicou a Jesus. Nas suas traduções, Kardec fala nele, acho que é em Obras Póstumas, se eu não me engano, cita ele, e o trabalho dele foi um trabalho muito meticuloso. Ele é muito bem informado. André Chouraqui não fala nele aqui, mas eu cito porque eu tenho os 7 volumes dele, e eu estou sempre consultando. Ele é uma pessoa
Vida de Jesus dele, então, é primorosa a obra. Depois eu recomendo também o Scholen Asch, com a obra O Nazareno, que é outro escritor, que a vantagem dele é que ele é judeu. Então ele escreve sobre Jesus com muita propriedade, sobre Paulo também. Ele tem obras sobre Moisés, sobre Paulo, sobre Jesus e sobre Maria. Um volume cada um, uma riqueza de detalhes. Então, existem muitas fontes que você pode se basear nesse Jesus. Embora, naquela época, existem muitas lacunas, e aí fica difícil de você preencher esse vazio. E aí a literatura hebraica daquele tempo, apesar de abundante, apresenta com muita frequência dificuldades intransponíveis de data e de interpretação, geralmente de inspiração farisaica. Ela elimina de seus horizontes tudo que não é desse partido. Nós não saberíamos quase nada dos essênios se os manuscritos do Mar Morto não tivessem sido descobertos em 1947, que foi a grande, eu diria, a grande conquista da teologia moderna, foram os escritos de Qumran. Qumran é um berço que ajudou demais, tanto a Torá, como também os evangelhos. Então ali você tem uma riqueza de informações que vem ajudar bastante. Se a igreja fundada por Jesus não tivesse recolhido e transmitido o Novo Testamento, nós não teríamos nada sobre ele. Quer dizer, é algo que a gente deve à Igreja Católica. Embora saibamos que, quando ela arrumou um lado da casa, ela destruiu muita coisa e se perdeu muita coisa boa também. Os saduceus e os zelotes são os mais desfavorecidos, pois não deixaram senão muito poucos documentos de registro. Seu movimento, tendo totalmente esmagado durante o século I e II, não interessou mais a ninguém recolher seus vestígios. Seitas e partidos se engajaram num combate tão duro e com tanta paixão que não transmitiram em seu ímpeto polêmico senão uma sua própria mensagem. E aí o André Chouraqui, fora essas fontes que eu citei para vocês, do Scholen Asch, do Ernest Renan, ele cita o Dominique Crossan, que esse já é um pesquisador contemporâneo. Bart Ehrman tem um trabalho belíssimo, que é um ex-pastor dos Estados Unidos, que escreveu o que Jesus disse, o que Jesus não disse, o que Jesus foi, o que Jesus não foi, como Jesus se tornou Deus. Ele tem muitas obras interessantíssimas. Inclusive, a questão dos manuscritos do Novo Testamento, do grego, que ele mostra que foram todos adulterados, interpolados, foi uma coisa terrível. E André Chouraqui nos orienta aqui que a gente deve estudar as obras de Filon de Alexandria, que viveu 20 anos antes da era cristã, Flávio Joséfo, aquele grande historiador das guerras judaicas, aquele homem que escreveu toda a história do povo hebreu, que ele era um judeu, mas se romanizou, vamos dizer assim, fez um pacto com os romanos, como ele era um historiador, ele se entendeu com os conquistadores romanos e disse: vocês vão fazendo e eu vou escrevendo a história de vocês aqui. E isso foi bom porque deixou muito registro. Porém, sobre Jesus, muito pouca coisa. Jesus aparece como um pano de fundo lá na narrativa dele, como se assim, lá na Galileia, no tempo de Herodes, no tempo de Pilatos, foi crucificado um galileu, que se dizia Messias, foi condenado e crucificado entre dois ladrões. É o que ele cita. Quer dizer, Jesus aparece lá atrás. Mas ele ainda recomenda os escritos de Nicolau de Damasco, de Estrabão,
que está nas obras eu acho que Eusébio fala muito de Estrabão, Ptolomeu, Plínio o Velho, que também foi um grande escritor, Tácito, que era em torno do ano 100, Suetônio e Dion Cássio, que escrevendo nos séculos I e II pode nos dar informações esparsas. Essas fontes em hebraico, aramaico, grego ou latim geralmente esclarecem e ajudam melhor a compreender e situar os 27 livros do Novo Testamento. Eu vou fazer uma pausa aí, vocês não saiam daí, porque a gente volta já já para continuar essa prévia, para que nós possamos iniciar os estudos do Evangelho de Mateus. E eu pretendo ir dar uma reavaliada nesse estudo. Se interessar a vocês, por favor, façam perguntas, porque eu acho que aqui é o campo, como Mateus não é o primeiro evangelista, eu vou logo dizendo, está na ordem como o primeiro, mas não é. Mas ele viveu com Jesus, ele é o mais didático, é o mais completo, é o mais longo dos evangelhos. Ele apresenta um Jesus histórico muito bom. E nós vamos tentar resumir isso para vocês da forma mais acessível e compreensível possível. Não saia daí que num minuto nós estaremos de volta, ok? Até já.